Esse é o canal Protaço e essa é a sétima parte dessa obra. Não esqueça de curtir e de se inscrever no canal. Vamos lá! Já vemos o arpoador do mal com uma cara de psicopata, falando o nome do nosso prota. Ele diz que quando viu o nome dele no relatório o coração dele quase parou. O primeiro filho de Teomar, Botamar, não teria como ele esquecer desse nome. E já mete a bicuda no moleque, ele pergunta se o pai dele enfim morreu lutando com monstros marinhos. E diz em um tom de sarcasmo que é uma pena, puxando o cabelo do Bota. Ele diz que queria ele mesmo ter matado Theon, e Bota tranca o butico e fica com uma cara de assustado. Aquele arpoador então continua falando que o pai do nosso prota é um traidor da Union Busan. Bota então fica incrédulo com essa informação, ele não acredita que seja verdade. O cara grita o nome do nosso prota bem alto e diz com uma expressão assustadora: "Bem-vindo ao lar, seus pirralhos traidores." E então senta o bicudo no rosto do nosso prota, sem dó nem piedade. Aparentemente quando o mundo acaba, podemos bater em criancinhas. O cara fala que voltar ali por conta própria como se nada tivesse acontecido é um pouco descarado da parte deles. Lita já fica preocupada com o Bota e tenta chegar mais perto dele para ajudar, mas é impedida pelo capanga do arpoador. Bota retruca segurando no pé desse arrombado e grita que seu pai não é um criminoso, ele diz que o pai dele era um arpoador e protegia as outras pessoas. O cara faz pouco caso e começa a rir sobre isso. E fala que o matador de Leviatã e lendário arpoador 6 estrelas deve ter se colocado como herói nas histórias que ele contava, enquanto eles navegavam juntos pelos mares. Ele diz que tem um segredo que o pai deles nunca quis que eles soubessem. Ele pergunta se eles nunca encontraram uma única pessoa em 10 anos que estavam vagando pelo mar. E Bota lembra das conversas que ele tinha sobre isso com seu pai, perguntando se havia mais alguém vivo no mundo. E seu pai falando que com toda certeza existem outras pessoas em algum lugar, e fala que eles só não as encontraram ainda, pois o oceano é muito grande. Bota fica meio sem palavras para responder ao cara, que apenas sorri satisfeito, e fala que o pai deles estava fugindo da Union Busan. Nosso prota não acredita de primeira, mas ele está titubeando. O arpoador se questiona se ele achou que 10 anos seriam suficientes para eles esquecerem o que ele fez. E saca a luva da sua mão esquerda e vemos que ele tem uma prótese de ferro no lugar da sua mão. Ele diz que Teoma era um assassino que matou vários arpoadores da Union Busan. Iniciou uma revolta dentro do navio. Bota então já não sabe em que acreditar, será que seu pai realmente era um assassino? Então o cara agarra nosso prota e diz que alguém terá que pagar pelos crimes dele. Diz ainda para culpar o pai dele. Vemos a mão mecânica se aproximar do rosto de Bota e com suas garras afiadas fazer um arranhão na bochecha do nosso prota. Lita então grita para ele parar com isso e de repente a sirene do navio começa a tocar bem alto. E escutamos que o navio está em estado de batalha, e alerta todos os arpoadores. A sirene diz que é uma emergência e convoca todos os arpoadores. As pessoas do navio já sabem e gritam que se trata de um ataque dos monstros marinhos. As pessoas então começam a correr para se salvar e ficarem seguras. Um arpoador não sabe o que está acontecendo e diz que não acredita no que está ouvindo. Então vemos um grande cardume de serpentes gigantescas nadando como um tsunami em direção a alguns barcos menores. Aparentemente esses barcos estavam indo em direção à Union Busan, e estão a toda velocidade, para escaparem desses monstros. Vemos um cara em pânico, falando que eles estão chegando perto e em pouco tempo eles estão frente a frente com os monstros marinhos. E já começam a fazer uma boquinha com os caras que estavam no convés. Enquanto isso os outros tentam atacar atirando neles com uma .50. O marinheiro grita para eles morrerem logo, mas outro monstro o ataca pela lateral, e aí já sabe, é almoço grátis. O ataque foi tão forte que atravessou o barco por cima. Os monstros continuam a atacar os marinheiros e atacando eles um a um. Mastiga daqui e mastiga dali. As pessoas dentro do barco estão em desespero e medo de serem atacadas ali dentro. Vemos no olhar de medo que eles vão ter que trocar as cuecas. Então o teto da sala onde eles estão começa a afundar com as pancadas que os monstros estão dando nele e com o tempo o teto cede a investida. E ai meu irmão, o butico de geral trancou e ao olhar dentro daquela fenda bem de perto, eles veem o olhar do monstro marinho faminto.
Sem demora eles começam a forçar a entrada e as pessoas tentam correr por suas vidas, mas sabemos que agora é tarde e é a hora da boca livre. Os monstros marinhos atacam todas as pessoas que estão ali, em puro frenesi. Podemos ver que esse ataque foi suficiente para afundar o navio. O marinheiro do outro barco já se preocupa dizendo que o Mushan está afundando e que todos passaram de arrasta para cima. Eles então aceleram a toda velocidade, tentando escapar dos monstros e não virar lanche da tarde. Mas os monstros já estão na cola deles e nadam em direção aos barcos com a fome de milhões. Cortamos para Union Busan, e a sirene falando que está em estado de batalha. Os arpoadores capangas chamam o Major Doru, olha aí o nome desse arrombado. Ele mesmo contrariado diz que eles têm que ir ajudar a defender o navio. Mas diz para as nossas crianças que logo logo eles se verão. Ele fala que vai fazer a estadia deles ali ser um inferno na terra. E com um olhar sinistro ele fecha a porta do quarto. Bota suando frio abraça a Lita e escuta um cadeado sendo colocado na porta. Agora eles estavam presos ali. Lita logo se joga nos braços do Bota e fala que está com muito medo de tudo aquilo. Bota então pensa que esse major é um homem muito perigoso e que eles devem dar o fora dali custe o que custar. Já cortamos para nossa querida Kana, em seu biquíni minúsculo. Ela escuta pelo rádio que a unidade de exploração está sob o ataque dos monstros marinhos do tipo enguia. E já solta a ordem para sua equipe, para eles se mexerem e se prepararem o quanto antes. Vemos então que eles sobem em uma espécie de lançador da Utveels, mas nesse caso é para lançar ele e suas pranchas para fora do navio. E todos eles vão a toda velocidade ao encontro dos monstros, sem demonstrar medo. Kana dá uma ordem para o Bruni tomar conta do deck e fala para todos o resto ir com ela para o flanco. E a galera de pronto já responde com um ok, pelo visto estão bem empolgados. Eles vão de encontro ao tsunami de monstros marinhos à sua frente. Os barcos estão quase sendo alcançados pelo cardume e começam a atirar na direção deles sem pausa. Um dos marinheiros grita para aguentarem mais um pouco que o reforço está quase chegando, e ao olhar para trás ele vê a equipe da Kana indo em sua direção. Bruni já manda uma pose de herói e aciona suas manoplas, que são as armas dele contra os monstros. Ele vai a toda velocidade em direção aos monstros e dá um salto digno das Olimpíadas. O marinheiro no barco nem acredita nesse movimento. Ele vai com o punho cerrado para dar na fuça do monstro, e acerta bem no meio dos olhos do bichão. E acionando seu dispositivo ele atravessa o monstro igual manteiga, e já cai na pose do Homem-Aranha. Com o olhar sério ele diz que agora tem -1. Mas nem tem tempo para comemoração, os outros monstros já vão para cima dele, com as dentaduras afiadas. Ele já aciona as manoplas novamente e sapeca uma sequência de golpes implacáveis nos monstros. Só vemos o ketchup voando para todo lado, e vários pedaços de sushi, ele já diz -5 e continua a contagem. Os marinheiros o reconhecem e dizem que agora estão a salvo, porque a equipe da Kana está lá para ajudar. Eles logo se aproximam do Bruni comemorando que estão a salvo e agradecendo ele. Mas Bruni já fala para se afastarem pois ainda não é seguro. Então ele percebe uma gosma em seu equipamento, e logo depois todos percebem a mesma gosma pelo chão. Bruni com um olhar de preocupação se pergunta se aquilo é musgo. Enquanto isso Kana e os outros estão sapecando bala nos monstros, mas vemos que aquele musgo está servindo de proteção para os monstros marinhos. Ao olhar mais de perto os arpoadores percebem que os arpões não estão funcionando, tudo por conta do musgo. Os monstros estão tentando virar o barco unindo seu peso na parte de trás dele. E Bruni já fala para os marinheiros fugirem se não quiserem bater as botas ali. Mas pelo que parece já é tarde demais para alguns deles. Então um monstro ataca pela lateral um dos marinheiros e quando eles chegam perto com suas bocas enormes, Kana aparece para salvar o dia, e mete um ataque de chefe de cozinha japonesa nos monstros, picotando todos eles. O marinheiro respira aliviado por estar vivo, enquanto Kana fala para o Bruni que vai servir de isca e atrair os monstros para o lado dela, e nesse tempo é para ele levar as pessoas para um lugar seguro. Kana então saca um tubete com um líquido roxo do cinto do Batman, e se pergunta se os feromônios que o Dr. Floyd lhe deu realmente funcionam. E com um olhar determinado ela quebra o tubete com as mãos e na mesma hora os monstros já percebem e viram seus olhares para ela.
voando em direção à Kana, que mete o pé o mais rápido possível, com um cardume de monstros querendo um pedacinho dela. Ela percebe que o plano deu certo, graças ao feromonil do doutor. Enquanto Kana está enfrentando aquele cardume, nossas crianças estão saindo por um tubo de esgoto. E podemos ver que eles estão bem alto. Tão alto que Lita fica zonza só de olhar para baixo, e Bota fala para ela não olhar e o seguir. Eles vão andando por cima da tubulação colada na parede, tremendo mais que vara verde. Bota consegue chegar primeiro a uma varanda, mas Lita fica presa com medo da altura. Bota diz para ela pegar em sua mão, e que ela está quase chegando. E então ela salta em direção ao nosso prota e ele agarra com todas as forças. Lita já fica aliviada que conseguiu não virar comida de peixe. Bota fala para ela que já pode soltar ele agora. Eles percebem que uma multidão está gritando o nome da Kana e eles se lembram que foi ela quem os salvou. Ao olharem para baixo do navio eles enxergam Kana sendo perseguida por uma horda de monstros marinhos. E logo se assustam com aquela cena, sem entender nada do que está acontecendo por ali. Vemos Kana pensando que ainda não é a hora, que falta mais um pouco para o plano dela dar certo. E nisso a boca imensa de um dos monstros vai na sua direção, ela percebe que eles estão cada vez mais perto, e dá a ordem para alguém e diz para ativarem. Vemos uma escotilha se abrir e uma espécie de arma sair por ela. E então uma grande rajada de fogo sai por ela indo direto em direção aos monstros marinhos e fazendo um Hot Philadelphia deles. O fogo não erra nenhum deles e faz um churrasquinho na hora. Vemos os monstros marinhos em agonia e passando dessa para melhor. As pessoas que estão observando ficam bem surpresas com essa cena. Inclusive nossas crianças. Bota então observando aquilo pensa como um arpoador 3 estrelas é forte. E vemos a cena de Kana fodona em frente às chamas. Ela observa os monstros marinhos indo de base um a um, e a equipe dela comemora o desfecho dessa batalha. Bruni pensa consigo mesmo que Kana é uma mulher impiedosa. E todos os marinheiros do barco de exploração agradecem a Kana e sua equipe por salvar ele. Os espectadores que estão na Union também gritam o nome da Kana e comemoram, e nosso pequeno Bota observa aquilo, aquela alegria nas pessoas. E vemos que toda a Union Buzion estava torcendo por ela, e a apoiando. Bota pensa que os arpoadores realmente são guerreiros que lutam com monstros marinhos para protegerem suas cidades, assim como seu pai havia falado. E a Kana é um deles. Mas nesse momento a memória daquele arpoador arrombado vem à sua mente, falando que seu pai havia passado a faca em vários arpoadores da Union Busan, e que isso era um segredo que ele não queria que eles soubessem. Nosso Bota então fica pensando se seu pai realmente era um assassino ou um guerreiro. Ele pensa que tipo de pessoa seu pai era, e ele se pergunta o que deve fazer agora. Cortamos para o quarto do Bota e da Lita, e aquele grupo de arpoadores já estão por lá, indo atrás das nossas crianças. Porém não encontram ninguém por lá e pensam que não havia como eles escaparem pela tubulação de esgoto. Olha o novo emprego do Bota fazendo efeito aí pessoal. O chefe deles então pega a bota da Lita esquecida no chão, se lamenta. Ele grita para os outros capangas irem pegar eles, e diz que não se importa se tiverem que matar os dois. Ele ordena que tragam eles de volta. Vemos Bota puxando o braço da Lita andando em meio à multidão, se perguntando para onde deveriam ir. Podemos ver na sua expressão o quão com medo ele está nesse momento. Ele só consegue pensar que devem se esconder a todo custo, ele não pode deixar que os encontrem novamente. Lita grita para ele dizendo que seus braços estão doendo, e Bota imerso a seu desespero nem percebe que está machucando o braço dela. Nosso pequeno pensa que a Union Busan é muito grande, mas que mesmo assim não tem lugar para ele e Lita irem naquele navio todo. Então eles se deparam com 2 arpoadores, e ficam em alerta. Os arpoadores estão procurando por algo e Bota e seu irmão fecham o botico, com medo de serem vistos. Bota avisa para Lita agir naturalmente, o que é bem difícil de se fazer, com tanto medo nas veias. Então alguém chama por uma pessoa, e eles pensam ser com eles, mas quando olham para trás preocupados e tremendo de medo, eles percebem que os arpoadores estão falando com outra pessoa, e pedindo para ela os seguirem em silêncio. E quando vemos a cena toda percebemos que a senhora pedinte que o Bota ajudou há algum tempo, ele observa aquela cena e logo se lembra daquela senhora. Ele se pergunta por que eles estão levando-a, e vemos as pessoas ao redor falando que ouviram que ela não paga seus impostos há mais de 3 meses.
e dizem que eles vão expulsar ela do navio. Bota questiona a mulher perto dele para onde ela será expulsa, e ela responde que eles colocam as pessoas em uma jangada e as deixam à deriva no oceano. E ela fala que a maioria deles acabam sendo devorados por monstros marinhos. Em meio a essas explicações, um rapaz chama pelo arpoador e diz que ele vai pagar os impostos dela desse mês. Ele diz que a lei pode ser importante, mas que todos ali deveriam salvar a vida dela em primeiro lugar, e pede para ele deixá-la ir apenas dessa vez. Uma multidão apresse falando a mesma coisa, pedindo para libertarem a senhora, pois ela não iria durar nem um dia do lado de fora naquela idade. Os arpoadores então retrucam perguntando como essas pessoas ousam não seguirem as leis. E nessa hora aquele arrombado do major aparece perguntando o que é todo aquele barulho ali. Bota já olha de lado e percebe que aquele homem, e se esconde na mesma hora atrás de outra pessoa. Ele já fecha o botico de novo e se desespera, e o major pergunta ao rapaz se é ele quem vai pagar os impostos por ela, e ele responde meio sem graça que sim. Ele pergunta se o rapaz está tentando ir contra as leis da União Busan. E já volta os olhos para a senhora, falando que se ele resolver fazer vista grossa esse mês, então quem iria pagar os impostos dela no mês que vem, e no próximo e no seguinte depois dele? O major questiona ao rapaz se ele vai continuar pagando os impostos dela e ele fica sem reação. Vemos todos preocupados com essa situação. E o major continua perguntando se ele acha que a União Busan vai continuar flutuando se estiver lotada de habitantes que não pagam seus impostos. Ele agora direciona a pergunta a todas as pessoas que estão ali. E pede para elas responderem, quem vai assumir a responsabilidade por ela. Todos agora se demonstram coagidos, e nosso Bota lembra de seu pai falando que haviam arpoadores onde ele morava que lutam para protegerem as outras pessoas. Mas logo Bota diz que ele estava errado. E diz que ali os arpoadores não protegem as pessoas sem dinheiro. Ele lembra de seu pai falando que era um arpoador todo animado. E Bota se pergunta que tipo de arpoador seu pai era nessa época que ele morava ali. Ele pensa que o pai que ele conhecia era uma pessoa boa. Um dos arpoadores então segura pelo braço da senhora e a manda levantar, e ela enquanto isso súplica para ele não fazer isso e pede algum tempo a mais. As pessoas que estão por ali ficam apenas murmurando entre si, com medo, e o major fala bem alto para eles não contrariarem as leis da União Busan. Ele diz que todos ali estão salvos de tempestades e de monstros marinhos graças à União Busan. E por hoje é isso, pessoal. Espero que tenha gostado e não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal, isso nos ajuda muito e nos incentiva. Fui!